como é que o nobre desembargador vê atualmente esse embate entre decisões da Justiça do Trabalho e decisões do Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal que tem atendido algumas reclamações constitucionais, tem inclusive modificado decisões da Justiça do Trabalho, tem recurso agora extraordinário sendo julgado, tem um tema aí relevante que é a participação, reconhecimento de grupo econômico e inclusão de empresas de mesmo grupo econômico na execução, quando elas não participaram do processo de conhecimento. A gente tem inúmeras matérias agora, são matérias complexas e controversas, que tem havido aí um certo enfrentamento entre Justiça do Trabalho e Supremo Tribunal Federal. Como é que um nobre desembargador vê se desenrolar? É muito interessante isso, porque a gente tem um sistema legislativo que distribui entre os órgãos do judiciário as respectivas competências e atribuições. Que o Supremo Tribunal Federal diga, por exemplo, esse tema que está agora posto em relação à inclusão no polo passivo de empresas que não participam do processo ainda na fase de conhecimento. Ainda na fase inicial, eu vou colocar essa expressão assim, porque nem todos que vão nos ver, nos assistir são da área. Então, a demanda foi proposta contra a empresa A foi condenada, e já na fase de execução, o juiz inclui a empresa B e C porque elas são do mesmo grupo econômico. Que o Supremo Tribunal Federal nos diga que legalmente isso não deve ser feito, ou que possa ser feito, mas com o processamento do incidente de desconsideração, aquela coisa prévia, a gente compreende. Agora, que o Supremo Tribunal Federal venha dizer que B e C não compõem o mesmo grupo econômico, está errado. Ele não pode dizer isso. Não cabe ao Supremo o exame do fato. Que ele diga em tese alguma coisa, está certo. Mas que ele, por exemplo, casse a decisão da Justiça do Trabalho, porque reconheceu o vínculo de emprego de um corretor com a empresa, todas as vênias do mundo, com todo respeito ao excelso Supremo Tribunal Federal, isso está errado. Ele não pode decidir isso. Ele pode dizer que a relação de corretor com a empresa é lícita quando atenda, claro, aqueles requisitos da relação civil. É lícita, não tem nada de ilícito. Mas dizer que uma relação pontual é ou não emprego, só a Justiça do Trabalho pode dizer. Só a Justiça do Trabalho, não outra. Então a gente fica, olha, não pode o Supremo estar caçando as decisões da Justiça do Trabalho, como fez parece que já tem 1000 reclamações constitucionais lá. Então eu estou aqui, por exemplo, na instância ordinária, examino um caso de uma pessoa que se diga empregado, mas cuja contratação foi sob o rótulo de trabalhador autônomo. O juiz do caso examina e conclui que naquela relação havia as coisas que a lei diz que são emprego. Quais são essas coisas? A habitualidade na prestação do serviço, onerosidade, remuneração, alguém paga, alguém recebe, né? Dependência, não sei porque a doutrina chama de subordinação, mas o que a lei diz é dependência. E isso é importante, que eu vou até me lembrar de uma outra coisa. Dependência, ou seja, um manda, o outro obedece.
E um depende da existência do negócio, do empreendimento do outro. Bom, o juiz examina essas situações e conclui que aquela situação é emprego. Ponto. E o Supremo diz, não, eu já disse que pode haver contratação de autônomo. Pode, mas no caso não era. Poder pode. Então, máxima vênia ao excesso do Supremo Tribunal Federal, mas não há dúvida que há uma extrapolação da sua própria competência. Ele está extravagando daquilo que a Constituição lhe assegura. Olha, a sua atuação é em matéria constitucional e em regramento em tese. Mas só a instância ordinária é que examina fatos e provas. O segundo grau de jurisdição, que são os tribunais de justiça e os tribunais regionais, são os soberanos em matéria de fato e prova. Ninguém mais pode decidir. Decidir fato e prova, acabou.